palavra em Gênesis 1 ao 3, diz assim, vamos ler comigo? Vocês podem ler junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Espírito de Deus. Haja luz e houve luz. Gênesis 1 ao 3, né? Imagine comigo a terra, né? Quando não existia nada ainda. A terra, a palavra fala que ela estava em densas trevas. Não existia nada sobre a terra, nada. Imagine comigo, nada. Não existia luz, não existia árvores, não existia terra, não existia animais, não existia aves, não existia nada no homem. Era simplesmente tudo breu. Era apenas trevas, profundas trevas. E a face do abismo. Mas a palavra fala que o Espírito Santo descia sobre a face da terra, né? Sobre a face das águas, e ele fazia o quê? Movia-se. E o Espírito Santo, ele movia sobre a face das águas. Ele movia sobre a terra. E ele movia, quando o Espírito Santo começou a se mover, o que Deus fez? Ele falou, haja luz. Imagina, nunca existiu luz na terra. E com o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, Deus ele fala o quê? Haja luz. Imagine o primeiro raio de luz cortando todas as trevas que tinha, né? E depois disso, Deus começa a fazer a criação. Ele começa a trazer forma, ele começa a movimentar a terra. Ele começa a falar assim, haja luz, e houve luz. Ele fala assim, haja separação de águas. Então, haja, né, água salgada, água doce, e começa, eu acredito assim, pensando, começa a borbulhar e começa a ter uma separação, e a terra começa a se levantar. E depois ele fala assim, haja, né, árvores, haja frutos, haja animais, e tudo começa a se criar, e começa a falar assim, haja aves nos céus, e tudo começa a trazer uma forma, e tudo começa a se mover. O nosso Deus é um Deus de movimento. Deus, ele é um Deus que ele cria, né? E ele cria através do movimento, através do moving, né? O moving de Deus, né? Criou todas as coisas. E ele começa a se mover, ele começa a criar, ele começa a dar forma, ele começa a trazer o quê? Propósito para todas as coisas. Ele falou assim, ó, haja sol. E o propósito do sol é o quê? É trazer calor, trazer luz, né? Aquecer o ser humano. Depois ele fala assim, haja, né, árvores, frutos, haja animais, e os seus propósitos vão ser esse. E ele começa a trazer propósito, ele começa a trazer o destino de cada coisa, através do moving dele, através do Espírito Santo, através do haja dele. E nosso Deus é esse Deus que move, nosso Deus é esse Deus que movimenta as coisas. E tudo começa com um movimento, tudo começa a sair do lugar para o propósito que foi destinado. E por último, o que ele faz? Por último, ele faz, haja você. Haja o homem, haja você. Ele nos criou no último dia. E nós fomos o último moving, né, se dizer assim, de Deus na criação. E Deus, ele falou assim, esse moving, esse movimento, essa criação, eu não vou conseguir, né, superar mais do que isso, brincadeira, mas acredito que Deus falou assim, de tudo que eu fiz, de tudo que eu criei a Patrícia, que era muito bom. Eu criei o Jonathan, eu criei o Williams, eu criei você. Deus, ele nos criou. E nós somos esse último moving de Deus. E Deus falou assim, e esse é muito, muito bom. Então você foi criado, né,
para um propósito maravilhoso. E quantas vezes nós nos olhamos e nós falamos assim, né? Para que eu fui criado? E nós vamos entender agora o porquê Deus nos criou. E você pode ver que Deus, na Bíblia, ele vai se mover durante toda a história, mas ele não vai criar mais. Aí você fala, como assim não vai criar mais? Ele não vai criar mais sozinho. Todo o movimento de Deus, depois da criação do homem, todo o movimento de Deus, ele usou outra pessoa. Ele teve que usar um homem. Ele mesmo teve que se tornar um homem para poder trazer a salvação. E todo o mover de Deus é através de um ser humano. Depois você não vê Deus fazendo nada sozinho. Ele chama pessoas. Ele chama pessoas para se mover com Ele. Ele chama pessoas para Ele mover para o destino que Ele tem para cada um. Então Ele te chamou para se mover. Então, mova-se. Fala aí para a pessoa do seu lado aí, fala assim, mova-se. Mova-se. Mova-se para a direção que Deus tem para a sua vida. Moisés, ele foi criado no Egito. Moisés, ele foi criado no palácio. Ele ia ser o sucessor de Faraó. Ele ia ser um futuro rei da nação mais poderosa, que era o Egito na época. E ele acabou, matando alguém, e ele foge para o deserto. E Moisés, ele foge para o deserto, e ele começa a acreditar que a vida dele seria ali naquele deserto. E ele casa, ele constitui família, ele meio que foge daquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele sabia que existia um Deus, ele sabia que existia o Deus do povo dele, ele sabia que o povo dele estava escravo, mas o que ele fez? Ele fugiu. E ele foge para o deserto, e lá ele constitui família e se torna um pastor de ovelhas. Mas tem um momento que Deus, ele encontra com Moisés, e ele fala assim, Moisés, esse não é o seu destino. O seu destino não é ser um pastor de ovelhas e ficar escondido, ficar com esse povo. Você tem um povo, o seu destino é ser um libertador do meu povo. E o meu povo está lá no Egito, e ele está clamando, eles estão orando, gritando, pedindo socorro. E você é essa resposta. O seu destino é ser um libertador. E o que ele falou para Moisés? Moisés, mova-se, volte para o Egito. E novamente, entre nos planos que eu desde o princípio criei para você. No chamado que eu tenho para você. E o seu chamado é tirar um povo e levar para uma terra que eu tenho preparado. O seu chamado não é ficar aqui. O seu destino não é esse. O seu destino é se mover. Aí nós vemos também Abraão. Antes, como Abraão, Deus, ele se revela para Abraão, e ele fala assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Quantos Deus já revelou assim, que ele é o único Deus? Para você, já? Ele falou assim, eu sou o único Deus. E eu vou te transformar. Ele começa a trazer o destino de Abraão. O seu destino é ser Abraão, que é pai de nações. O seu destino é constituir uma nação que vai ser o meu povo. Então, Abraão, pega sua mulher, pega sua tenda, pega suas coisas, pega seu cachorro, seu periquito, seu papagaio, pega tudo que você tem. Pega tudo e mova-se. Pega tudo e vá para a terra que eu vou te mostrar. Mas aí, Abraão, mas para onde?
para a terra que eu vou te mostrar, para o lugar que eu vou te mostrar. Quantos de nós fomos chamados, nós fomos salvos, amém? Nós fomos salvos pelo Senhor. E depois nós começamos a andar com Deus e a gente fala assim, é agora, tá, eu fui salvo, e agora? Para onde eu vou? E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, aqui entre nós, e nós falamos assim, para onde eu vou? Para onde? Qual é o próximo passo? E Deus, ele falou assim, olha, vá, prossiga, dê o primeiro passo, mova-se primeiro, saia da onde você está. Esse lugar que você está, mova-se, não é o lugar para você, tem um destino, tem um lugar que eu preparei. E Abraão, o que ele faz? Ele se move. Davi, ele era um filho de Jessé e tinha muitos irmãos. E os irmãos dele, eram todos guerreiros, eram todos, a palavra fala que eram formosos, eram todos de guerra. E aparentemente, já tinha lá um propósito de vida, que era ser guerreiro. E Davi, quem era Davi? Davi, ele era magrinho, ele também era, a palavra fala que ele era formoso, mas ele era mais franzino, ele era mais jovem. E o que o pai dele fez com Davi? O que o pai dele fez? Colocou ele para pastorear as ovelhas. E deixou ele, a palavra fala assim, que Davi ficava detrás, que é o quê? Atrás das malhadas, das ovelhas malhadas. Davi ficava escondido. Até quando Samuel, ele desce na casa de Jessé, e ele vai levantar um novo rei, e Davi não estava lá, Davi estava escondido, atrás das malhadas. E Davi, alguém colocou Davi lá. E foi o pai dele, O pai dele falou assim, você vai ser isso, você vai ser um pastorzinho de ovelhas, você vai ficar aí trabalhando, alimentando. E na época, pastor de ovelha era pior do que ser pastor hoje de gente. Era ser... Era o cargo na casa mais simples, era como se fosse um doméstico, assim, de coisas simples. Não, uma pessoa que era um pastor era uma pessoa que não tinha um futuro tão bem. E Davi foi colocado lá. E o que Deus ele ministrou no meu coração? Que muitas vezes, assim como alguém fez isso com Davi, muitas vezes alguém faz isso com a gente. Alguém olha para você, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser, sei lá, um professor da sua infância, alguém da sua infância, ou até mesmo nós mesmos. Nós pegamos e nós fazemos assim, Vou ficar escondido, vou ficar por detrás, eu vou me esconder. E Deus, ele tem um propósito conosco. Deus, ele tem, você acredita nisso? Deus tem um propósito conosco. E muitas vezes nós fazemos como Davi, nós pegamos e nos escondemos. E nós podemos criar em nós, que eu chamo aqui de crenças limitantes. Eu fui criado para ser isso. Eu fui formado para ser só isso. E a gente começa a desenvolver em nós, talvez começou na infância, mas por situações, e nós começamos a falar assim, eu só fui criado para ser isso. E é isso, e acabou. Mas Deus, ele tinha um plano para Davi. Ele falou assim, olha Davi, eu não te criei apenas para ser um pastor ali, de ficar de trás das malhadas com um serviço doméstico. Eu te criei para ser príncipe do meu povo. Eu tenho um destino para você. Eu tenho um propósito para a sua vida. E Deus estava vendo Davi lá.
Quantas vezes nós olhamos para nós e nós falamos assim, não, deixa eu ficar aqui, eu acho que Deus não tem nada para mim, eu acho que Deus não tem um futuro para mim, eu acho que Deus não tem esse destino para mim, e a gente começa a acreditar nisso. E a gente começa a acreditar vivendo isso. Vivendo que nós não podemos. E essa mente, né, essa gaiola, nossa mente fica presa a isso. Essa crença que nos limita a viver milagres, viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Sabe, todo mundo, eu ouvi uma frase assim, todo mundo está a um passo de uma ideia revolucionária. Todo mundo está a um passo de uma ideia criativa que pode mudar. O mundo até, se quiser. Imagina, você pode ter uma ideia que pode mudar muitas pessoas, sistemas, vidas. Você está a um passo. Por que não você? Por que não eu? Por que não? Mas o que acontece com a gente acaba tendo aquela crença limitante, que nos limita. Mas Deus tinha um plano para Davi. Assim como Ele tem um plano para cada um de nós. E José, voltar aqui. José, ele era o homem que tinha toda a razão de ser a pessoa mais infeliz dessa terra. E José estava no conforto da sua casa, no conforto, né, com seu pai. Ele era o queridinho do papai, estava lá no conforto, estava tudo bem. Ele era o que era um dos mais amados, era Benjamim, ele era o mais amado do pai dele. E José, ele estava tudo tranquilo, mas um dia tudo começou a mudar. Mas não foi aquele um dia tudo começou a mudar para bom. Um dia tudo começou a mudar daí para pior. Ele foi traído pelos irmãos dele. Ele não foi traído por um amigo, por um estranho, foi por pessoas de dentro da casa dele que olharam ele nascer, porque ele era o segundo mais novo. Todos viram José nascer. Ele foi vendido como escravo. Ele foi caluniado na casa que ele trabalhava como escravo. Ele foi preso. Depois que ele foi preso, ele foi esquecido na prisão por uma pessoa que ele tinha ajudado a sair daquela prisão. E José, ele tinha o total motivo de falar assim, Deus não tem um propósito com a minha vida, Deus não tem um destino para mim, Deus não tem nada com a minha vida. E ele tinha total motivo de a gente falar assim, eu não quero esse Deus, eu quero me vingar de todos aqueles que fizeram mal para mim, se um dia eu tiver oportunidade. Mas o que aconteceu com José? José, ele começou a entender que até as coisas, as dores dele, até aquilo que ele passou de ruim, a traição que ele sofreu, o esquecimento que ele viveu. Eu, quando, na época de brincadeira de escola, né, eu era sempre esquecido, porque eu não tinha muita habilidade, não era muito bom. É muito ruim você ser esquecido. Eu lembro que na minha família tinha um primo que ele era sempre o queridinho. Sabe, na minha família tinha, e esse primo, ele era mais velho, acho que uns 4 anos mais velho que eu, mas ele sempre estava na frente. Ele sempre tinha um melhor videogame, eu não tinha videogame porque eu não tinha dinheiro. Ele sempre trabalhou, ele começou a trabalhar mais cedo, ele tinha as coisas dele, e ele era sempre lá, o queridinho. E eu ia para as reuniões de família, e era muito chato, né? Porque sempre tem aquela pessoa que se destaca, que era muito boa. E eu só tinha orelha, né? Minha orelha era muito grande. Era magrinho, cabeçudo e orelhudo, né? E eu era muito esquecido na minha família. Muito. Eu era o mais feinho, de verdade. O mais feinho. Eu era esquecido.
E é muito ruim você crescer com esse sentimento de que você não é querido, que você não é lembrado. E José, ele teve todos esses sentimentos. Quantas vezes nós somos esquecidos por pessoas, nós somos por amigos, dentro da própria igreja, acaba acontecendo coisas que nos entristecem, que nos magoa. E a gente fala assim, quer saber? Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de ministério. Quantas vezes acontece no nosso meio? Não quero saber nem de Deus. E a gente começa a entrar numa zona, que é uma zona muito difícil, quem já passou por ela. Que é uma zona de dor. De toda vez que você olha para alguém, você lembra, você sente dor, você se sente excluído. E essa zona, Deus, Ele quer falar para você, mova-se daí. Saia desse lugar de dor. Assim como José, ele teve essa oportunidade de se vingar, de maltratar, de matar essas pessoas, os irmãos. Mas o que ele fez? Ele não fez, na verdade. Ele entendeu que até as dores dele, fala assim, até as minhas dores, tudo que eu passei de ruim, me move para o destino de Deus na minha vida. Tudo que você passou de ruim, tudo, te faz ser quem você é hoje. Mas Deus, Ele não quer que você fique nesse lugar de dor, nesse lugar de tristeza, nesse lugar de remorso, lugar de rancor, mas seja num lugar, Deus, Ele quer mover para um lugar onde você possa ser bênção para outras pessoas. Eu, na minha infância, eu acho que algumas pessoas já sabem, eu fui abusado. E eu poderia ter toda a razão de falar assim, por que Deus deixou eu passar por isso? Se você não sabe, fica sabendo agora. Por que Deus deixou eu ser abusado? Eu poderia falar. Mas todas, até as coisas ruins que aconteceram na minha vida, me move para ser a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu posso falar, eu posso profetizar perdão, e eu posso entender pessoas que passaram pela mesma coisa, e eu posso falar, Deus tem um destino para a sua vida também. Deus tem um propósito para a sua vida. E eu amo Deus, porque Deus, Ele me mostrou que Ele me amou, mesmo passando por tudo isso. E Ele estava comigo. Mas nós temos que tomar uma atitude de se mover, sair desse lugar de dor e de falar, por que tudo isso? Mas falar, eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? E nós temos aqui Pedro. Pedro, ele era o cara que tinha tudo também para dar errado, né? Pedro, ele era um pescador. Pedro, ele não era letrado. Pedro, ele poderia ser, assim, como posso falar, não bem visto pela sociedade no sentido de ter algum prestígio. Mas Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, gostei da sua cara, gostei de você, e é você que eu quero. E Deus escolheu Pedro, e Jesus escolheu Pedro, e Pedro, ele pôde vivenciar os maiores milagres. Pedro, ele subiu no alto monte, e Jesus mostrou quem ele é. Sabe aquilo que a gente canta, a gente pede, mostra a tua face, mostra a tua face. Jesus, ele mostrou para um pescador quem ele era. Jesus, ele falou assim, né? Pedro estava lá no barco, estava a tempestade, Jesus chegando, andando sobre o mar, e Pedro foi a pessoa que Jesus falou, Pedro, sai daí desse barco e vem viver o sobrenatural, ande sobre as águas. Pedro foi o cara que Deus escolheu para isso. E o destino de Pedro é assim, você é um pescador, mas vou te fazer um pescador de homens, e vou começar a minha igreja, que eu tanto amo, eu vou começar através de você, Pedro.
E vem o Espírito Santo, paira sobre Pedro, e Pedro ele recebe o Espírito Santo, e na primeira pregação que acontece com Pedro, ele já 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Depois, na segunda pregação, 5.000 pessoas se rendem a Jesus. E de um pescador, de uma pessoa simples. E você? Onde você quer chegar? Onde você pode deixar Deus te levar? Só você pode falar, não, eu não quero isso. Ou só você pode falar, eu quero o meu destino em Deus. Eu quero ser levado para aquilo que Deus me criou para ser. Eu quero ser forjado na vontade de Deus. E algumas pessoas, e assim, eu vou te fazer uma pergunta agora. O que é pior do que você não se mover? O que é pior? De você não sair do lugar? O que é pior? Você se mover para o lugar errado. Não adianta você estar em movimento. Hoje o mundo está em movimento. Todas as pessoas, de alguma forma, estão se movendo. Moving. Mas todos estão se movendo para o destino de Deus. Todos estão se movendo para o propósito de Deus. E você, hoje, falando de crentes, já conhece Jesus, né? Você está se movendo na direção de Deus, no destino que Deus te criou. Você pode ter a plena certeza de falar assim, eu estou no destino de Deus para a minha vida. Eu estou me movendo para aquilo que eu fui criado para ser. Você já sabe para que você foi criado? Ou você só está se movendo? Uma das coisas que eu aprendi que não é o sucesso que nos garante que nós estamos movendo para o lugar certo. Não é porque a pessoa está bem, não é porque a pessoa está com dinheiro, não é porque a pessoa está com um sorriso no rosto, que ela está se movendo para o lugar certo. Não é. O sucesso não garante que a pessoa está se movendo para o destino de Deus. Você pode ser bem-sucedido em tudo, e eu desejo que você seja bem-sucedido em todas as coisas que você fizer. Mas o que eu mais desejo, que eu oro, é que você seja bem-sucedido na direção do seu destino que Deus ele tem para você. Porque não adianta você se mover, estar se movendo, estar próspero, estar feliz, estar bem, mas se lá no destino final, Deus olhar para você e falar assim, olha, fulano, não era isso que eu tinha para você. Sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo particular, abrindo meu coração, é de chegar no último dia, que eu estou diante de Deus, eu estou diante de Jesus, e Ele falar assim, Johnny, o que você fez foi muito legal, mas não era o que eu tinha para você. Você se cuidou, você fez tudo certinho, mas eu tinha um destino para você. E sabe que seria assim, que me traria muita dor, é quando ele passasse o meu destino assim, o meu propósito na minha frente. E eu falasse assim, eu não vivi isso. Eu não vivi o que Deus tinha para mim. Eu não me movi. Eu não entrei na direção de Deus. O povo de Israel, ele sai do Egito e Deus liberta o povo e fala assim, olha, eu tenho uma terra para vocês. E essa terra
mana leite e mel. Eu tenho um lugar para vocês. E eles vão com toda assim, Deus tem. E eles vão na direção. Mas no meio do caminho, o que acontece? Eles perdem o foco de Deus. Eles perdem a visão de Deus. Eles saem do chamado que eles tinham sido chamados. E um caminho, e um trajeto, uma viagem que levaria 11 dias, levou 40 anos. Porque eles ficaram, em círculo. E quantas vezes nós vivemos assim, rodando em círculos, círculos. Passa-se anos, entra outro ano, passa ano e nós estamos no mesmo lugar. E você fala, eu já vi isso, eu sei que vai acontecer a mesma coisa. E não tem uma novidade. Por quê? Porque não é a direção que Deus está te dando. Talvez você está no caminho, se movendo. Em um caminho, mas talvez não seja o caminho que vai te levar para a terra que Deus tem, que é o seu destino. Que é o seu destino. Cadê seu card, né? Sua pergunta? E uma coisa que eu conversando com a Thalita, ela falou, muito legal. Quando você está perdido num shopping, perdido num parque, você está você e outra pessoa, você se perde. O que é mais fácil? Você sair e procurar, ou você ficar parado num lugar e esperar aquela pessoa te encontrar? O que é melhor? Você parar e falar assim, né? Eu espero que essa pessoa passe, que ela não fique parada também, né? Que ela passe e me ache. Eu vou esperar essa pessoa passar aqui. E às vezes quando nós estamos fora do caminho, da direção, eu não falo desviado, não é essa palavra. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não estamos no caminho, em direção ao destino de Deus, ao propósito de Deus. É você parar e falar, Deus, me ache aqui. Me leve para o caminho. Me leve para o meu propósito. Me leve para o meu destino.